Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams full of you. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje são 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse o 27º vídeo, 27 vídeos. 27º vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Estou aqui fazendo uma série acerca deste maravilhoso livro. Começamos pela capa, contracapa, entramos no livro e estamos ainda na página 12 do livro. Na página 12, o Dawkins faz uma referência ao C.S. Lewis. Veja aí, C.S. Lewis. Logo aqui, ó. O Dawkins diz assim, ó, em relação à pessoa que diz: eu era ateu, mas sou cristão hoje. Eu era ateu, mas... Então, o Dawkins diz assim: esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade e é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Então, o Richard Dawkins está dizendo aqui que você, meu amigo que está assistindo a esse vídeo, minha amiga, você deve ficar de olho bem aberto, olho aberto, em relação à pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... O Dawkins, com razão, ele diz que quando uma pessoa diz isso, eu era ateu, mas hoje não sou mais, quando a pessoa diz isso, a pessoa está enganando você. É um truque muito usado aí pelas pessoas, um truque. E é por isso que você deve ficar de olho nessas pessoas, entendeu? E estamos dando aqui, mostrando que Dawkins tem razão, porque ele aí foi muito feliz, não era de esperar coisa diferente de um gênio, né? Como Richard Dawkins. Ele foi muito feliz aí, citando aqui o C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que era ateu na adolescência e que ele depois, na fase adulta, ele abraçou o cristianismo e morreu cristão. Então, o C.S. Lewis é um desses modelos aí, trazidos aqui pelo Richard Dawkins, C.S. Lewis. E, como ele citou o C.S. Lewis, então eu me senti na obrigação de pegar um dos livros do C.S. Lewis e justamente a defesa dele do cristianismo, para mostrar a você que não conhece C.S. Lewis, para mostrar a você que o Richard Dawkins acertou em cheio quando citou C.S. Lewis. Ele acertou em cheio por 4 razões. A primeira, C.S. Lewis fez fama no mundo cristão. A segunda razão, C.S. Lewis realmente dizia que era ateu na adolescência e que agora ele se transformou cristão, morreu cristão. O segundo motivo. O terceiro motivo, o C.S. Lewis nasceu em Belfast, mas foi morar depois em Oxford, a mesma cidade onde mora hoje o Richard Dawkins. E o quarto motivo, o Richard Dawkins e o C.S. Lewis estudaram na mesma universidade, em Oxford. O
o Richard Dawkins formou-se em zoologia e o C.S. Lewis em letras e em teologia. Então, o C.S. Lewis é mais um exemplo aqui do que diz o Richard Dawkins. Cuidado com essas pessoas que dizem, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aqui está, estou fazendo uma série, este aqui, o 27º vídeo. Comecei aqui a fazer uma série mostrando o livro aqui, o Cristianismo Puro e Simples, a partir do 6º vídeo. Já agora são 22 vídeos sobre este livro aqui, do C.S. Lewis, ele defendendo o cristianismo e levando aí muitas pessoas ao riso, como estou vendo aí. Então vamos lá, gente, vou mostrar aqui mais uma maluquice do C.S. Lewis, defendendo o cristianismo. E aí não dá outra, a maluquice total, e vamos ver isso aqui de forma bem clara. Antes de entrar aqui na página objeto do presente estudo, vou trazer aqui só para você entender. De novo aqui o brasileiro, ó, o grande Rubem Alves, ó. Rubem Alves fez doutorado em teologia. O C.S. Lewis apenas estudou teologia. Já o Rubem Alves fez teologia, foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, Rubem Alves. Além disso, doutorado em teologia, doutorado nos Estados Unidos. Além disso, ele formado também em filosofia, foi professor de filosofia e também se formou em psicanálise. E, inclusive, abriu uma clínica de psicanálise. Então você vê que Rubem Alves, doutor em teologia, ele foi além do C.S. Lewis. C.S. Lewis apenas cursou teologia e nada mais. Rubem Alves foi professor de filosofia e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e abandonou o cristianismo. Então você vê aqui o C.S. Lewis, de forma infantil, defendendo as doutrinas do cristianismo. E aqui, o Rubem Alves, que foi doutor em teologia e pastor da Igreja Presbiteriana, aqui, criticando com veemência as doutrinas do cristianismo. O Rubem Alves, aqui no livro, ele diz que a teologia cristã é um edifício construído sobre absurdos. Entendeu? E ele se arrependeu amargamente de um dia ter sido cristão. O Rubem Alves se arrependeu disso. Então vou ler aqui apenas 2 passagens aqui no livro de Rubem Alves, não é? Uma biografia de Rubem Alves é uma pena não viver. Uma pena não viver. Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, em Minas Gerais. Então ele foi cristão fervoroso. E depois ele abandonou o cristianismo e passou a criticar as doutrinas do cristianismo. Então vamos aqui, a Frida está aqui de novo, pedindo ajuda, né, Frida? Vamos ajudar a Frida. Aí, sempre assim, a Frida aqui, ao meu lado. Vamos lá. Então vamos aqui, vou trazer aqui uma passagem, veja o que o Rubem Alves diz, o arrependimento dele por um dia ter sido cristão. Página, aqui está. Congele aí, depois, aí. Congele aí, leia. Aí, ó. A página 163. Então ele diz assim, vamos lá. Ele diz, ó. Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Ele aqui arrependido por um dia ter sido cristão, viu aí? E um doutor em teologia.
doutor em teologia, cursou doutorado nos Estados Unidos. E aqui ele se arrependeu por um dia ter acreditado nas ideias do cristianismo. E aqui, na página 145, veja aqui, ó, página 145. Ele diz aqui, ó, entre outras coisas, ele diz: Frida, um momento. A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Viu aí? Então é impossível alguém defender o cristianismo. Se tentar fazê-lo, vai cair na piada, vai cair no ridículo. E é o que eu estou mostrando em relação ao C.S. Lewis. Então vamos mostrar aqui mais uma loucura do C.S. Lewis, que é uma loucura do cristianismo. Vamos lá. Aqui, vamos estudar aqui hoje a página 60. Grave aí, congele aí, hein? Depois leia. Página 60, vamos lá. Aqui, pronto. É só aqui, ó. Página 60 aí, ó. Congele isso aí, ó. 60. Aqui, nesta página, mais uma maluquice do C.S. Lewis. Qual é a maluquice? Eu vou dizer agora. Deus criou, veja bem, Deus criou o próprio diabo, Satanás. Isso aí é doutrina do cristianismo. Isso é loucura do cristianismo, viu aí? Deus criou o próprio Satanás. Você entendeu? Então é essa loucura aqui do cristianismo aqui que o C.S. Lewis vai explicar. E você aí de novo vai morrer de rir. Então vamos lá. Na página 60, Frida, fique quietinha. Na página 60, o C.S. Lewis escreve assim: o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído. Isso não é apenas uma historieta para crianças. É o reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita, não um ente original. Uma das coisas que me surpreenderam quando li pela primeira vez a sério o Novo Testamento são as menções frequentes a uma força negra em ação no universo. Um poderoso espírito maligno, causa principal da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo pensa que essa força negra foi criada por Deus e que no momento da criação era benigna, tendo se perdido depois. Então aqui, veja bem, o C.S. Lewis está aqui falando sobre Satanás, o diabo, não é? Na ilusão cristã, o diabo. Então ele diz aqui que o cristianismo, logo no início ele diz que o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído. E o C.S. Lewis aqui está dizendo que isso aí, que o diabo é um anjo caído, isso aí não é uma historieta para crianças. Isso aí é uma verdade. Ele diz aí que o diabo é um anjo caído, foi um anjo caído, Satanás, o Lúcifer. E aí ele diz assim, ele continua: uma das coisas que me surpreenderam quando li pela primeira vez a sério o Novo Testamento são as menções frequentes a uma força negra em ação no universo, um poderoso espírito maligno, causa principal da morte, da doença e do pecado. Ele diz aqui que ele ficou surpreendido, o C.S. Lewis, quando ele leu pela primeira vez a sério, veja bem, ele leu a sério, hein? Ele leu o Novo Testamento. E ali, no Novo Testamento, ele viu ali referência a uma força negra. Uma força negra, ele dizendo aí, que está agindo no universo, que é o Satanás, o Lúcifer, o anjo caído do cristianismo. Do cristianismo, hein? Do cristianismo. Do judaísmo, não. Do cristianismo, Novo Testamento. Tanto é que ele colocou aqui, ó, uma das coisas que me surpreenderam
quando li pela primeira vez a sério o Novo Testamento, ó. Então o capeta está no Novo Testamento, o diabo no Novo Testamento, uma força maligna, criação dos cristãos no Novo Testamento, não está no Velho Testamento. Vamos explicar isso aqui. Então veja, então ele disse aí que viu pela primeira vez, quando ele estudou a sério, o Novo Testamento. Aí ele viu ali uma menção à força negra. A palavra aí, força negra, ele foi infeliz aí na expressão, não é? Porque ele escreveu isso aqui em 1942. Ele foi aí infeliz nessa expressão negra. Força negra, preta, força preta, força negra. Isso aí não é uma coisa que você deve usar, não é politicamente correto usar esse adjetivo, força negra, preta, não é? Não é politicamente honesto usar isso, porque o preto para o cristianismo significava imundície e o branco pureza para o cristianismo. É por isso que ele usa aqui força negra, que é o Satanás. Satanás, força negra. Deus, Jesus, força branca. Isso aí é próprio do cristianismo. Entendeu? Usando a expressão negra como coisa imunda. É por isso que quando o Papa é eleito lá no Vaticano, quando o Papa é eleito, sai uma fumaça branca. Quando o Papa não é eleito, sai uma fumaça preta. Então, o preto no cristianismo é uma coisa imunda. Então ele diz aqui que o capeta, o Satanás, é uma força negra, que existe essa força negra. Isso é o cristianismo, a loucura do cristianismo, o Satanás brigando com Deus. Vamos explicar isso aqui. Rubem Alves afirmou, você viu aí, que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Então aqui está o absurdo. Deus é o criador do próprio Satanás, do próprio diabo. Deus criou o diabo. Então vamos lá, veja a loucura da teologia cristã. Então aqui o C.S. Lewis está dizendo que quando ele leu a sério o Novo Testamento, ele descobriu que existe uma força negra, uma força preta, o Satanás, que é a causa de doenças, de morte e de pecado. E ele diz também que Deus criou esse diabo. Você entendeu? Não ria, porque você está atrapalhando minha explicação aqui. Então o C.S. Lewis diz que o próprio Deus criou esse diabo. Só que esse diabo era um anjinho bem bonzinho, lindo, um anjo muito bonito, mais bonito do que o Brad Pitt. Entendeu? Aquele ator, né, de Hollywood, Brad Pitt. Então o diabo, que foi criado pelo próprio Deus, era lindo, um anjo lindo, maravilhoso. Aí ele se rebelou contra Deus, ele queria ter mais poderes do que Deus. E aí Deus expulsou o diabo e o diabo caiu na terra. Você entendeu? Veio para o planeta Terra. Gente, é para você morrer de rir. É como dizia Rubem Alves, né? A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E veja bem, Rubem Alves, doutor em teologia, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em filosofia, professor de filosofia e ainda fez psicanálise. Então ele dizia o que qualquer pessoa honesta sabe, que o cristianismo é um absurdo. As doutrinas cristãs são um absurdo. E vamos explicar aqui o capeta, o diabo, o Satanás, que é filho do próprio Deus. Então veja, ele diz aí, aqui na página 60, ele diz, C.S. Lewis, que o diabo foi um anjo caído, um anjo que era bom, aí ficou mal. Passou a ser um espírito maligno, o diabo. Veja bem. E que ele diz também, C.S. Lewis, que o diabo é o causador de morte, doença e pecado. Então vamos brincar aqui. Veja, o diabo, ele diz aqui, Satanás foi criado pelo próprio Deus. O cristianismo diz isso. E aqui o C.S. Lewis também está apenas reforçando aí.
Agora veja a maluquice do cristianismo, dizendo que Deus criou o próprio diabo. Veja como as ideias cristãs são irracionais, loucas. Então veja, os cristãos dizem, escute bem, os cristãos dizem que Deus é onisciente, que Deus sabe tudo o que vai acontecer daqui a bilhões e bilhões de anos. Então Deus, os cristãos dizem que Deus é onisciente, sabe o que vai acontecer daqui a bilhões e bilhões de anos. Isso é uma ideia maluca. Mas vamos lá, é ideia cristã. Então, se o Deus, veja bem, se o Deus dos cristãos é onisciente, então ele jamais iria criar o diabo. Por quê? Por uma razão bem simples. Veja, a onisciência de Deus é incompatível com a criação de Satanás. É incompatível. Por quê? Vamos lá. Veja aqui, Deus, vamos brincar aqui. Deus está aqui, onisciente, Deus. Ainda não fez o diabo, veja bem. Não fez ainda o anjinho bom. Não fez. Então Deus está aqui. Aí ele pensa em fazer um anjo bom. Você entendeu? Ele está pensando, ainda não fez o diabo. Preste bem atenção. Deus é onisciente. Ele sabe que aquilo que ele criar, ele sabe o que vai acontecer depois, não é? Isso, você é uma pessoa inteligente. Então veja, Deus é onisciente, ele está ainda pensando em criar o anjo, o diabo, um anjo bom. Aí ele cria um anjo bom, Deus, veja bem. Aí esse anjo bom depois se rebela contra ele e se transforma num espírito maligno, no diabo, Satanás, Lúcifer. Aí eu pergunto a você, Deus, antes mesmo de ter a ideia de criar o diabo, Deus sabia que aquele anjo bom, bonito, mais bonito do que o Brad Pitt, Deus sabia que aquele anjo, depois, lá na frente, ia se rebelar contra ele, se transformando no espírito maligno chamado Satanás hoje. Deus sabia disso, porque os cristãos dizem que Deus é onisciente. Viu aí como a onisciência é incompatível com a criação do próprio capeta? Ora, se Deus sabia, onisciente, sabia que criando um anjinho bom, bonito, mais bonito do que Elvis Presley, esse anjinho bom ia se transformar no Satanás, no espírito maligno. Se Deus sabia disso, veja bem, é uma maluquice total. Se Deus sabia que o anjo ia se transformar num demônio, se isso já era do conhecimento de Deus, porque ele é onisciente, então ele não teria criado o demônio. Ele teria ficado na dele, Deus, entendeu? Ele não teria criado o demônio. Você entendeu como a onisciência de Deus é incompatível com a criação do próprio diabo? Se Deus é onisciente, já sabe que aquela criação dele vai se tornar uma coisa ruim, é óbvio que ele não teria criado. Isso é óbvio, Deus sendo onisciente, entendeu? Então a onisciência de Deus é incompatível com a criação do diabo. E por que isso? Porque é ideia. Deus não existe, é ideia. A criação do diabo por Deus é ideia cristã, que é um absurdo, como já dizia Rubem Alves. Entendeu, meu amigo? Então veja, no momento da criação, ali, Deus criou um anjinho bom. Deus sabia que aquele anjo bom ia se transformar no capeta, no diabo? Sabia? Sim, sabia, porque o cristianismo diz que Deus é onisciente. Então, veja aí o absurdo, viu? Viu aí como a onisciência é incompatível com a criação do diabo? Se Deus aqui, antes de fazer o diabo, ele já sabia que o anjinho ia se transformar no diabo, Deus não teria feito o anjo, teria ficado na dele. Viu aí? É porque são ideias cristãs, ideias malucas. Não encaixam uma na outra. Você entendeu? Então aqui ele diz que Deus criou um anjinho muito bom, um anjo, lindo anjinho.
um anjinho forte, bonito, muito bonito, e um anjinho bom. Aí esse anjinho depois ficou com inveja de Deus, dos poderes de Deus. Aí esse anjinho se rebelou contra Deus. E aí Deus cortou o laço com esse anjinho. É para você morrer de rir, mas isso aí é o cristianismo. É o cristianismo. Você entendeu? Você entendeu? Agora veja bem. Veja, eu expliquei aqui, não é? Que a onisciência de Deus é incompatível com a criação do Satanás. Se Deus sabia que Satanás ia ser Satanás, não teria criado o anjinho. Não ia ter esse aborrecimento, porque já sabia, não é? Agora é o pior. Vem a pergunta aí feita a um cristão. Já que Deus e o diabo hoje estão brigando aí, o C.S. Lewis diz que Deus é um espírito de bem e o Satanás é um espírito do mal, o Satanás, já que estão brigando os dois, vem a pergunta mais lógica. Já que Deus é mais poderoso do que o Satanás, o Lúcifer, por que Deus não elimina logo o Satanás, hein? Eles ficam aí brigando todos os dias e não resolve essa contenda. Por quê? Já pensou nisso? Veja como o cristianismo é um conjunto de ideias malucas. Então veja, se Deus é mais forte do que o Satanás, por que é que eles estão brigando ainda hoje, hein? Todos os dias. Os pastores evangélicos dizem aí, né, aos fiéis, que Deus e o Satanás estão brigando aí, né, os dois. Cada um aí querendo trazer mais gente para o seu reino. Isso é o cristianismo, gente, uma ideia doida. Então veja, por que Deus não acaba logo com Satanás, hein? Acaba logo, mata o Satanás e pronto. Vamos viver em paz. Por que não isso? Por uma razão bem simples. É porque se Deus acabar com o Satanás, com o Lúcifer, acabou-se a história. Acabou-se. Chega ao fim. Você entendeu? Então Deus não pode matar o Satanás. E isso vai ser eternamente assim. O cristianismo com essa propaganda absurda, falsa. Você entendeu? Então é por isso que Deus não acaba logo com Satanás. Eles ficam brigando. É igual lá no Rio de Janeiro. A polícia entra na favela, é tiro para cá, tiro para lá, morrem algumas crianças e depois passam 3 dias, aí depois a polícia volta. Desde que eu conheço o Rio de Janeiro, ó, os camburões subindo os morros, é tiro para cá, tiro para lá, desde que eu me entendo por gente. E não resolve a situação, brigando direto, ó. Bandidos, a milícia e a polícia lá, polícia militar. Entendeu? Então por que Deus não mata o Satanás logo? Por uma razão bem simples. Para não acabar a história. Porque senão não tem mais graça. Você entendeu? É igual aqueles filmes de Hollywood. Aquele filme com vários atores aí, né? O filme com o Charles Bronson, né? Era só bala. Charles Bronson matando os bandidos. E o que acontecia nos filmes com Charles Bronson? Às vezes, ele era pego pelos bandidos, né? E ele era amarrado numa cadeira. Aí uma pessoa inteligente poderia dizer assim, mas para que amarrar o Charles Bronson? Os bandidos estavam à procura dele, os bandidos. Então, já que ele estava sob o controle dos bandidos, os bandidos deviam matar o Charles Bronson. Mas não matam. Aí os bandidos amarram o artista, né, do filme. Aí os bandidos saem da sala, aí ele vai e começa a se soltar das cordas. Aí ele vai, aí pega uma arma depois e enfrenta os bandidos e mata todos. Viu aí? Por que os bandidos não matam logo o artista, o principal protagonista do filme? Por que os bandidos não matam logo? Por quê? Porque se matar logo, acaba o filme, macho. Veja aquele outro ator aí, rapaz, que o cara escapa de todo jeito, o Duro de Matar, o carequinha, ele é até parecido com o Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra. Está sempre aqui na minha página comentando, Edson Martins. Ele se parece muito com aquele Bruce Willis, no filme Duro de Matar. Então naquele filme,
O Bruce Willis está dentro lá de um prédio e cheio de bandido lá dentro. Aí ele enfrentando os bandidos, aí o bandido pega o Bruce Willis, os bandidos. Aí em vez de matar logo, não pode matar, porque se matar acaba o filme. Aí eles amarram o Bruce Willis, aí o Bruce Willis vai, faz um movimento, se solta. E aí mata os bandidos aí, ó. Viu aí? Eles não podem matar logo o Bruce Willis, porque senão acaba o filme. Assim é o diabo e Deus brigando até hoje, os dois. Deus não mata o capeta por quê? Seria o lógico, né? Vou matar esse diabo logo, está enchendo o saco aqui, mas não mata Deus. Por quê, hein? Porque se ele matar, acaba a história. Não pode. O cristianismo vai continuar assim, com essa ideia doida. Deus e o diabo brigando. Entendeu, gente? Então vamos aqui, vamos a mais detalhes. O C.S. Lewis, de forma ingênua, ele diz que o diabo, o capeta, é uma força negra, maligna. E o capeta é responsável pela morte, doença e pelo pecado. Que ignorância! Que ignorância! Não existe Deus algum, não existe Satanás algum, e principalmente brigando com Deus. Tudo isso é criação do cristianismo. Vou mostrar que o cristianismo pegou essa ideia de diabo errada lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então vamos lá. Gente, morte, doença, nada tem a ver com pecado, nada tem a ver com diabo. Seres humanos adoecem. Seres humanos morrem. E por quê? Porque são seres vivos. Da mesma forma, animais irracionais. Animais irracionais, eles não pecam. O diabo não age sobre os animais irracionais. Um gato não peca. Um cachorro não peca. Uma lombriga não peca. Mas é um animal irracional. Se é animal irracional, se é um ser vivo, então adoece e morre. Então, a pessoa, o ser humano, o homem e a mulher, adoecem porque são seres vivos. Morrem porque são seres vivos. Nada a ver com Satanás. Satanás não tem nada a ver com isso. Isso é criação maluca do cristianismo. Como dizia Rubem Alves, a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E um doutor em teologia, e mais, um homem que foi cristão fervoroso durante muitos e muitos anos e abandonou o cristianismo. Palavras dele, viu aí? Conhece a coisa. Então é simples, gente. Olha, diabo, não existe diabo não está nem aí para ninguém. As pessoas adoecem e morrem porque são seres vivos. Nada a ver com pecado. Você entendeu? Veja uma criança quando ela nasce. Vamos pegar uma criança para que você entenda. Pegue uma criança. Nasceu uma criança agora. Saiu lá do útero materno a criança. Tem apenas 5 minutos que saiu da mãe a criança. Essa criança é inocente? É. Ela peca? Não. Mas ela já vem com muitos problemas de saúde, vem com muitas doenças. Existem crianças que nascem com paralisia infantil e não são pecadoras, são inocentes. Você viu aí? Crianças que nascem com câncer já, crianças que já nascem com problema de coração, crianças que nascem com loucura, já nascem loucas. E essas crianças nascem com doenças. E elas não pecam. Você entendeu? Não existe isso. Pecado relacionado a doença e morte. Quem faz isso é o cristianismo, que é uma doutrina maluca. Repito, seres vivos adoecem e morrem. Existem cachorros doidos, existem cães doidos, existem gatos doidos, existem leões doidos, malucos, porque isso aí, ele é um ser vivo, adoece e morre. E não peca, leão não peca, mas adoece como adoece o homem. Leão morre, mas não peca, e morre como morre o homem. Então o cristianismo, olha,
É uma loucura sem fim dizer que quem causa a morte, o C.S. Lewis aqui diz, é uma piada. Quem causa a morte aqui, doença e pecado, é o capeta, é o diabo, coisa do cristianismo. Você entendeu? Isso não existe no espiritismo kardecista, isso não existe no judaísmo, você entendeu? Isso não existe no budismo. Isso é loucura do cristianismo. Então grave, seres humanos adoecem e morrem porque são seres vivos. Da mesma forma, animais irracionais não pecam, mas também adoecem e morrem. Árvores. Você já viu uma árvore pecando? Você já viu uma árvore pecando? Hein? Um pé de siliguela pecando? Você já viu isso? Um pé de caju pecando? Não. Mas o pé de caju, ele adoece e também morre. Porque é ser vivo. Nada a ver com capeta. Você entendeu? Então é isso, gente. Vamos agora aqui a outro ponto. Agora eu vou mostrar a vocês como é que os cristãos inventaram esse negócio de Satanás, que não existe no Velho Testamento. Nada a ver com Satanás ali como inimigo de Deus, não. Então isso aí é coisa do cristianismo. É maluquice do cristianismo, que foi sendo criada por vários padres com letra maiúscula, principalmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então veja, Satanás dos cristãos, o Satanás, você vê, abra a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Você vai encontrar Satanás em cada página da Bíblia, só no Novo Testamento, que são textos cristãos, entendeu? Leia o Velho Testamento. Você vai encontrar ali Satanás no Velho Testamento, no máximo apenas 3 vezes só. Vários livros no Velho Testamento. Você vai encontrar o nome Satanás umas 3 vezes só. Agora, no Novo Testamento, que é texto cristão, em cada página você vê o nome de Satanás. Coisa do cristianismo. E uma ideia doida. Eles foram buscar no Novo Testamento, eles formaram o Satanás no Novo Testamento, só que eles inventaram. O cristianismo inventou isso aí. Fez uma interpretação errada lá no Velho Testamento. Quer ver um exemplo de interpretação errada? Eu sempre digo aqui que, veja, o cristianismo sempre foi se referindo aos livros do Velho Testamento. Sempre. Eles formaram lá as doutrinas cristãs, interpretando passagens do Velho Testamento. E o diabo é um exemplo. Os cristãos foram buscar o diabo lá no Velho Testamento, em Ezequiel, anotei aqui, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Ali, nada tem a ver com o diabo que é hoje aí pregado pelos cristãos. E eu vou explicar isso aqui para você em detalhes. Você entendeu? Vou dar só um exemplo aqui. Em Gênesis, você tem a lenda ali, Adão e Eva. Nunca existiram Adão e Eva. É uma criação do escritor hebreu. Cheio de lendas a Bíblia, cheia de lendas, melhor dizendo. Então o escritor hebreu fez várias e várias lendas. Qualquer estudioso sério sabe disso. Então veja, ali Adão e Eva, veja a desobediência, né? Aquele texto ingênuo. Pois ali está escrito que a serpente, não é isso? A serpente enganou Eva, né? Na criação do escritor hebreu. Aquilo ali é uma ficção que um escritor hebreu escreveu, como um escritor brasileiro fazia, Machado de Assis, José de Alencar. Você entendeu? Então é uma criação do escritor. Então ele criou aquela lenda sobre o Jardim do Éden, colocou o Adãozinho ali com a Eva e colocou a serpente, não foi? Pois bem, aquela serpente é uma cobra. Na história criada por um hebreu, o Machado de Assis, nos romances dele você vê muitos animais também, nos romances de Machado de Assis, animais conversando com pessoas, viu? Porque isso é uma criação do escritor. Mas ali você vê, veja como os cristãos deturparam
o texto do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, aquela serpente que está no Jardim do Éden, ali é uma serpente criada por um escritor hebreu. Mas aí os cristãos leram aquele texto que fala a serpente enganando Eva no Jardim do Éden. Aí os cristãos interpretaram, sabe o quê? Que aquela serpente era o diabo, o capeta. Viu aí como os cristãos deturparam os textos que estão no Velho Testamento? Ali, a serpente no Jardim do Éden, que enganou Eva, na história criada por um escritor hebreu, a serpente era uma cobra. Mas aí os cristãos inventaram que aquela serpente, lá do Jardim do Éden, que é uma lenda e não um fato, aquela cobra era o Satanás disfarçado. Viu aí? O cristianismo é uma loucura total. A serpente que está no Jardim do Éden nada tem a ver com Satanás. Não era inimiga do Deus hebreu. Nada tem a ver com Satanás. É simples entender isso. E agora vamos aqui pegar o Satanás dos cristãos. Eles foram buscar isso aí, veja bem, interpretando o Satanás em Ezequiel, capítulo 28, e em Isaías, capítulo 14. Pois eu vou mostrar aqui que esse anjo aí, nem diabo não é, hein? Era um anjo. E que esse anjo aí nada tem a ver com o Satanás dos cristãos. Eles interpretaram erroneamente isso aqui. Os cristãos, eles leram Ezequiel capítulo 28 todinho e Isaías capítulo 14 todinho, entendeu? E aí eles encontraram no texto e montaram o Satanás, quando o texto não fala sobre isso, sobre esse Satanás aí. E você vai entender direitinho isso aqui. Então vamos lá. Quando qualquer cristão busca na Bíblia o Satanás, o Lúcifer, ele vai mandar você para Ezequiel, capítulo 28 e Isaías, capítulo 14. Daqueles textos ali, os cristãos interpretaram, criaram a ideia do Deus, do Satanás, que era bonzinho, e se rebelou contra Deus, e Deus aí cortou as relações com o capeta. Então vamos mostrar aqui que essas duas passagens que estão no Velho Testamento nada tem a ver com Satanás aí brigando com Deus. Vamos pegar logo aqui em Ezequiel capítulo 28. Está lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Se você ler o capítulo por completo, Ezequiel capítulo 28, você vai ver que é uma profecia, entre aspas, contra o rei de Tiro. O rei de Tiro. O rei é Tibal II. Então, Ezequiel 28 é uma profecia, entre aspas, contra o rei de Tiro, dizendo que o rei de Tiro seria destruído. E aqui, é daqui que os cristãos inventaram esse negócio de Satanás. Daqui eles interpretaram isso aqui, criando a figura do Satanás. E Satanás não está aqui. Então vou ler para você entender. Ezequiel capítulo 28, depois do vídeo, leia por completo. E você vai entender que os cristãos inventaram Satanás aqui. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 28, vou ler versículos 1 e 2. Diz assim, ó: a palavra do Senhor Deus, ó, de Javé, me foi dirigida nestes termos. Aqui, ó, quem escreveu Ezequiel está afirmando isso aí, que a palavra de Deus foi passada para ele, ó, nesses termos. Quais os termos? Ó, filho do homem. Deus aí, na lenda, se referindo a Ezequiel, ó, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, olha aí, príncipe de Tiro, que era o rei de Tiro, o rei Etibaal II. Então veja, quem estuda o cristianismo sabe disso, que nessa expressão aqui, ó, príncipe de Tiro, essa expressão aqui, ó,
os cristãos fizeram uma tradição, a tradição cristã. Eles pegaram esse príncipe aqui e colocaram como se fosse Lúcifer, Satanás. E nada tem a ver com Satanás. Veja, isso aqui é um poema. Quem estuda o cristianismo, quem estuda a Bíblia, sabe que isso aqui é um poema. Isso aqui está em qualquer referência, em qualquer Bíblia explicativa. Isso aqui é um poema. E veja, um recado contra o rei de Tiro. Nada tem a ver aqui com demônio, com Satanás. Mas os cristãos pegaram isso aqui e interpretaram como se fosse o demônio. Então aí está, em Ezequiel 28, versículos 1 e 2, os cristãos foram buscar aqui o príncipe de Tiro, que era o rei, Etibaal II, e essa expressão príncipe aqui foi interpretada pelos cristãos como se fosse aqui o Satanás, Lúcifer. Vamos lá. Então veja, o que está em Ezequiel 28, leia todinho. O que está lá se refere ao rei de Tiro, contra o rei de Tiro, entendeu? E nada a ver com Satanás. Então veja, só para você entender aqui algumas passagens lá de Ezequiel 28. Nos versículos 12, 13, 14, 15, anotei aqui, 17, 18, 19. Esses versículos estão lá em Ezequiel 28. Entendeu? Veja que essas expressões aqui se referem ao rei de Tiro. Aí os cristãos inventaram Satanás aqui. Então veja aí os versículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou ler apenas a parte principal. Veja, diz assim, em relação ao rei Tiro, ao rei de Tiro, melhor dizendo, tu eras, olha aí, olha o poema, tu eras modelo de perfeição, olha aí, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, no jardim do Éden, jardim de Deus. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Poesia endereçada aí para o Ezequiel passar o recado contra o rei de Tiro, para o rei de Tiro. Então dizendo, desde o dia de tua criação, foste íntegro, até o dia em que se achou maldade em ti, porque o rei de Tiro estava colocando o povo hebreu sob escravidão. Então aqui é em relação ao rei de Tiro e não ao diabo, ao Lúcifer. Mas os cristãos inventaram isso aqui como se fosse aí para o Lúcifer. Aqui dizendo o poema que o rei de Tiro era modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estava no Éden, jardim de Deus. Fiz de ti o querubim cintilante, lá na lenda do jardim do Éden. E aqui diz, versículo 15, desde o dia de tua criação, foste íntegro, até o dia em que se achou maldade em ti, porque o rei de Tiro se voltou contra o povo hebreu. Então aí continua no versículo 17, dizendo assim, assim te atirei por terra, eu te reduzi a cinzas sobre a terra, e deixaste de existir para sempre. Viu aí? Tudo isso aqui é para o rei de Tiro, uma profecia contra o rei de Tiro, dizendo que o rei Etibaal II, rei de Tiro, ele no início era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, e depois ele passou aí a subjugar o povo hebreu, ele se tornou mau, o rei de Tiro, e não Satanás. E aí, aqui diz que ele se abraçou à maldade. Quem? O rei Etibaal II, o rei de Tiro. E aqui diz, que assim te atirei por terra, atirou o rei de Tiro por terra, e não Satanás. E continua, dizendo aqui, que eu te reduzi, ou seja, reduziu o rei de Tiro, a cinzas sobre a terra. E continua aqui no versículo 19, e deixaste, olha aí, o rei de Tiro, porque depois o rei de Tiro perdeu o reino. E aí, e deixaste de existir para sempre, o rei de Tiro, e não Satanás. Na teologia cristã, Satanás ainda existe. E aqui está dizendo que Deus iria, que o Satanás deixaria, e deixaste de existir para sempre. Lá,
foi o rei de Tiro que morreu depois da morte dele. Ele deixou de existir para sempre. O rei de Tiro. E não Satanás aqui. Então, esses dados aqui, isso aqui, qualquer estudioso sério de cristianismo sabe que o que está em Ezequiel 28 é um poema que está se referindo ao rei de Tiro, que estava subjugando o povo judeu. O povo hebreu, entendeu? O rei de Tiro. Então isso aqui é uma profecia, entre aspas, contra o rei de Tiro. E dizendo que o rei de Tiro era o príncipe, era um príncipe. E que o rei de Tiro, ele era perfeito antes de subjugar o povo hebreu. E que ele aqui era igual a um querubim cintilante, como aquele lá, o querubim na lenda do Jardim do Éden. E dizendo aqui, ó, que desde o dia da tua criação, em relação ao rei de Tiro, ó, foste íntegro, viu aí? Até o dia em que se achou maldade em ti, quando o rei de Tiro aí subjugou o povo hebreu. E no versículo 17 diz: assim te atirei por terra, em relação ao rei de Tiro. Eu te reduzi a cinzas sobre a terra. Aí, ó, em relação ao rei de Tiro. Não é o Satanás que foi reduzido a cinzas, não. E aqui diz, e deixaste de existir para sempre. O rei de Tiro deixou de existir para sempre. Então aqui nada tem a ver com Satanás, com Lúcifer. Mas os cristãos pegaram isso aqui, esse texto de Ezequiel 28, e colocaram ali, interpretaram como se fosse o demônio. E aqui, o demônio perfeito, de beleza perfeita, estava no Éden, e aí igual a um querubim, e que na criação ele foi íntegro e depois virou mau. E aqui diz que Deus reduziu aqui a cinza sobre a terra. Deus não reduziu Satanás sobre a terra. Você vê, né? Reduziu aqui o rei de Tiro, né? O Etbaal II. E aqui diz, ó, versículo 19, ó, e que o rei de Tiro, ó, e deixaste de existir para sempre. E nada tem a ver com Satanás. Os cristãos pegaram Ezequiel 28 e criaram a figura do Satanás aqui. Como eles pegaram a serpente na lenda de Gênesis, em Jardim do Éden, eles pegaram a serpente e transformaram em capeta, em diabo. Nada de diabo também ali, e nada de diabo também aqui em Ezequiel. Quem estuda a sério a Bíblia sabe muito bem que os cristãos interpretaram Ezequiel 28 como se ali estiver o Ezequiel, quem escreveu Ezequiel, estivesse fazendo um poema ali para entregando Satanás. Não, estava fazendo um poema para o rei Etbaal II. Você entendeu? Nada tem a ver com Satanás. E o outro texto também da Bíblia, a que os cristãos recorrem, dizendo que era Satanás também, nada tem a ver com Satanás. É o que está em Isaías 14. Leia Isaías 14 por completo e você vai entender. Em Isaías 14, nada de Satanás. Ali é sobre a morte do rei da Babilônia. E ali, Nabucodonosor, a morte do rei da Babilônia. O que está em Isaías 14. Nada a ver com Lúcifer. Aí, vamos lá. Aqui, no texto bíblico, Deus fala sobre a derrota dos babilônios. Então veja aqui os versículos 5, 7, 11 e 12. Anotei aqui. Vamos lá, diz assim: Deus, Javé, Deus quebrou o bastão dos ímpios. Olha aí. O mundo inteiro repousa, está tranquilo. Olha aí. Já prevendo aqui, entre aspas, a profecia sobre o fim do reino de Nabucodonosor, o fim de Babilônia, que estava subjugando o povo hebreu. Então aqui é para o Nabucodonosor. E não, nada a ver com Satanás aqui. Mas os cristãos viram Satanás aqui e criaram essa maluquice. Então vamos lá. O versículo 7 diz assim: o mundo inteiro, o repouso está tranquilo. Olha aí, porque Nabucodonosor já não existia mais. E nada a ver com capeta. E aqui o versículo 11 de Isaías 14, hein? Capítulo 14. Versículo 11 diz assim: o teu Fausto foi precipitado no Seol, aí, na terra, no inferno, sepultura. Viu aí? Quem? Nabucodonosor desceu para
a terra, ou seja, sepultura, e não o diabo descendo do céu e caindo na terra. E o versículo 12, melhor ainda, diz assim, em relação a Nabucodonosor, que morreu. Como caíste do céu, é poesia isso aqui. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra. Olha aí, Nabucodonosor atirado à terra, na sepultura, e não Satanás caindo do céu sobre a terra. Então veja, essa expressão aqui, ó estrela d'alva, filho da aurora, os cristãos interpretaram isso aqui, estrela, como Lúcifer, caindo sobre a terra, mas é o corpo de Nabucodonosor, porque isso aqui é uma poesia em Isaías 14, dedicada ao fim do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então veja, essa expressão aqui, estrela d'alva, estrela, os cristãos interpretaram assim, estrela é um astro que tem luz, estrela tem luz, luz, latim, lute, luz, L-U-C-E. Então veja, estrela d'alva, estrela da manhã. Então a estrela da manhã, os cristãos interpretaram, criaram isso aí como se fosse o Lúcifer. Entendeu? Estrela, luz. Luz, Lúcifer. Olha aí, em latim, lute, L-U-C-E. Então luz, lute, Lúcifer. Então a expressão Lúcifer vem de luz, tirada aqui de estrela da manhã, estrela d'alva, filho da aurora. Então os cristãos interpretaram isso aqui, estrela que emite luz, como aqui se fosse o demônio, Lúcifer. Então veja, isto aqui, tudo que está em Isaías 14, é sobre a morte do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o que está em Ezequiel 28 é sobre aqui o rei de Tiro, o rei Etibaal II. Então veja, os cristãos pegaram esses textos aqui e interpretaram, colocaram aí como se fosse o diabo, Lúcifer, caindo aí sobre a terra, dominando aí, ó. O rei Nabucodonosor caindo sobre a terra porque ele morreu. Seol, inferno, sepultura, morreu, doutor. Entendeu? Então é isso, gente. O que está em Ezequiel 28 é sobre o rei de Tiro, nada a ver com o demônio. O que está em Isaías 14 é sobre a morte do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nada tem a ver com o demônio. Mas os cristãos pegaram esses textos aqui e interpretaram aqui como se fosse Satanás. Satanás era bonito, perfeito, se revoltou contra Deus e caiu, foi à terra, caiu do céu sobre a terra, Satanás. Nada tem a ver isto aqui com Satanás. Em Ezequiel 28, o rei de Tiro morreu, desceu à terra, à sepultura. Você entendeu? O rei aqui de Tiro. E já em Isaías 14, o rei Nabucodonosor da Babilônia também caiu do céu. Isso é poema, caiu do céu, desceu à terra. Não foi o Satanás. O corpo dele desceu à sepultura. Você entendeu? A terra aqui é sepultura. Nada tem a ver com o diabo, sendo criado pelo próprio Deus, se revoltando e tudo. Tudo isso aqui são lendas e nada mais. Vamos agora ao Novo Testamento. É uma passagem sobre Satanás. Veja, aí no Novo Testamento, como são textos cristãos, cristianismo, aí o Satanás está em cada página. No Velho Testamento, não. Procure lá no Velho Testamento a palavra Satanás lá. Você vê, se você encontrar mais do que 3 vezes, você está aí contemplado. Parabéns. Lá no Velho Testamento. E o Satanás que está no Velho Testamento, nada tem a ver aqui com Ezequiel e com Isaías. Ezequiel 28, Isaías 14. Nada. Agora vamos ao Novo Testamento, que ali está repleto de Satanás. Nos textos do Novo Testamento. Atribuída a Jesus, veja aí, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 18 e 19. Assim Jesus dizendo, ó, mas ele lhes disse, eu via Satanás, Jesus dizendo, hein, eu via Satanás caindo do céu, olha aí, como um relâmpago.
eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Veja a besteira disso aqui. Então isso aqui está atribuído a Jesus. Jesus dizendo, eu via Satanás, olha aí, caindo do céu, olha aí. Essa expressão caindo do céu está aqui, está aqui em Isaías, que eu acabei de explicar, capítulo 14, versículo 12, como caíste do céu, estrela d'alva, estrela luz. Aí eles inventaram Lúcifer, os cristãos. Nada tem a ver com Lúcifer aqui, nada tem a ver com Satanás. Esse aqui, como caíste do céu e caiu na terra, é o corpo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que aqui é poema, caiu do céu e desceu à terra, à sepultura. Nada a ver com o diabo aqui, mas os cristãos inventaram isso aí. E aqui está repetido, os cristãos dizendo aqui, Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha aí, viu? Olha aí. Você entendeu? Caindo do céu como um relâmpago. Veja agora aqui, e Jesus dizendo, eis aí, vos dei autoridade. Jesus dizendo que ele deu autoridade. Jesus, veja como o cristianismo é uma inocência. Jesus aqui dizendo que deu autoridade aos discípulos dele, e a quem crer nele, deu autoridade para pisar sobre cobras, sobre escorpiões, olha aqui, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Jesus dizendo, veja a inocência do texto, Jesus dizendo aqui que quem crê nele pode pisar sobre cobras, escorpiões, que nada acontecerá de mal. Isso gente, você tem que entender que isso aqui é uma inocência. Cristianismo é uma inocência. São ideias bobas. Veja aí Jesus dizendo, se você crê em mim, pode pisar em cobra, em escorpião. O que morre de cristão aqui no Brasil com mordida de cobra, o que morre de cristão aqui no Brasil com picada de escorpião, e Jesus dizendo aqui que quem crê nele pode pisar em cobra e escorpião, que nada de mal acontecerá. E o fiel acredita, coitado. São inocências aqui do cristianismo. Agora, muito bem, para terminar o vídeo, vou aqui fazer uma pergunta a você, meu amigo, que está assistindo a esse vídeo agora. Minha amiga. Você vai responder, eu quero que você responda. Vou fazer uma pergunta a você. Eu quero que você me responda por escrito. Você vai assistir ao vídeo, aí eu vou entrar aqui na Bíblia, aí eu vou indicar a página para você, aí você vai me responder para mim, na minha página no YouTube. A única coisa que eu lhe peço. Certinho? Então, eu vou fazer a pergunta e vou aqui levar você para os capítulos da Bíblia, para você me responder. Certinho? Escreva mesmo. A pergunta é, em toda a Bíblia, quem pratica o mal? Em toda a Bíblia, quem pratica o mal? Deus ou Satanás? Veja que o C.S. Lewis diz que Deus criou o capeta, criou o Satanás. Jesus, né? Mesmo sendo onisciente. Eu expliquei isso aqui. Então, ele diz que o Satanás é o responsável pela maldade, né? Pelas ações más. O Satanás é responsável pela doença, pelo pecado, pela morte. Que loucura. Mas aí vamos lá. A pergunta é, em toda a Bíblia, veja bem, quem pratica o mal na Bíblia? Deus ou Satanás? O que você acha? É isso aqui que eu estou perguntando a você e quero que você me responda. Então eu vou aqui mostrar algumas maldades na Bíblia e eu quero que você escreva na minha página. Eustáquio, eu li aí a passagem e quem pratica o mal, aí você diz. Certo? Então a pergunta é essa, em toda a Bíblia, quem pratica o mal? Deus ou Satanás? Então vamos à primeira aqui. Diz assim, a pergunta, quem mandou Abrão sair de sua terra natal para ir a Canaã, terra de outros povos, prometendo matar os proprietários,
a fim de entregar as terras aos hebreus. Isso aí está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A Bíblia dizendo quem mandou aí. Então a pergunta é, quem mandou, hein? Quem mandou Abrão sair de sua terra natal para roubar terras de outras pessoas, matando os habitantes daquela terra, roubando seus bens e dando as terras para o povo hebreu? Abrão. Quem mandou o Abrão sair de sua terra para roubar a terra dos outros? Quem? Deus ou Satanás? A resposta está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vá lá, veja quem foi e escreva para mim. Isso é importante. Outra pergunta. Quem mandou Moisés matar os hebreus que estavam adorando outro Deus, hein? O Deus bezerro de ouro. Então, quem foi que mandou matar? Alguém mandou, chamou Moisés e pediu para matar o povo hebreu que estava adorando outro Deus. Quem fez essa maldade? Deus ou Satanás? A resposta está em Êxodo, capítulo 32, versículos 9, 10, 27, 28 e 35. Veja lá e escreva para mim. Assim, Eustáquio, quem mandou Moisés matar os hebreus foi... Veja lá. Outra pergunta. Quem matou os primogênitos, primeiros filhos, os primogênitos do Egito? O primeiro filho de um casal egípcio. O primeiro filho de um casal egípcio também escravo. E o primeiro filhote de um animal irracional. Quem foi que mandou matar? Quem matou, melhor dizendo, hein? Quem matou aí criancinhas dos egípcios, hein? Até mesmo filhotes de animais dos egípcios. Quem matou? Quem fez essa maldade? Deus ou o diabo? Ou Satanás, hein? A resposta está em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Veja lá e escreva para mim. Eustáquio, quem matou as criancinhas foi... Aí você escreve. Me ajude aí, por favor. Outra pergunta. Quem mandou Moisés matar o povo midianita, hein? Invadindo a terra dos midianitas, roubando seus bens. Veja bem, matando homens e mulheres não virgens e também matando criancinhas do sexo masculino. E ficando para os assassinos, a mando de Moisés, ficando ali os assassinos, ficando com as mulheres virgens e com as crianças do sexo feminino, hein? Quem fez essa maldade na Bíblia? Foi Deus ou foi o Satanás? Diga aí para mim. Quem fez essa maldade? Deus ou Satanás? Isso aí, a resposta está em Números, capítulo 31, versículo 1. E mais aqui, 3. Outra pergunta. Quem matou a criança do lendário rei Davi, hein? Após o rei Davi ter cometido adultério com Batseba. Então quem foi que matou a criancinha do Davi, hein? Para punir o Davi, matou o filho dele, a criancinha. Que maldade! Quem fez isso? Foi Deus ou foi o Satanás? A resposta está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Por favor, leia lá, que eu não sei quem foi. Eu não sei quem matou a criança do rei Davi. A criança pagando pelo que o pai fez. Eu não sei quem foi, eu quero que você me ajude. Quem foi que matou a criança do rei Davi? Por favor, leia lá 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. A resposta está lá. Aí escreva para mim. Você me ajuda aí. Outra pergunta, a sexta. Quem matou grande parte do povo de Israel para se vingar do rei Davi por ter mandado fazer o censo, hein? Veja, o rei Davi, rei de Israel, mandou fazer o censo. E aí, alguém não gostou do censo, e em vez de matar o rei Davi, matou foi a metade do povo. A metade do povo foi morta aí, a metade, por esse aí que fez isso para se vingar do rei Davi. Então quem foi que matou aí a maior parte do povo de Israel para se vingar do rei Davi, hein? Quem foi? Deus ou Satanás? A resposta está
em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 12 e 15. Por favor, me ajude. Responda aí quem foi, Deus ou Satanás? E a última, sétima, quem determinou que o povo hebreu mantivesse escravos, hein? Quem foi que fez essa maldade, mandando que o povo hebreu possuísse escravos, comprando seres humanos em dinheiro, comprando seres humanos? Quem fez essa maldade, hein? Eu não sei. Ajude-me aí. Foi Deus ou foi o Satanás? A resposta está em Êxodo, capítulo 21, gente. Então veja essas perguntas aí e coloque aí para mim quem foi que fez essas maldades na Bíblia. Se foi Deus ou foi o Satanás. Por favor, escreva aí. É isso aí, gente. É o que dá, ó, quando a pessoa tenta defender doutrinas do cristianismo. É o que dá aqui, ó. Você fica rindo aí, ó, com o C.S. Lewis, né? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.